Graça e paz, meus amados, muito bom dia, glória a Deus. Mais um dia na presença do Senhor, buscando aqui uma forma de compreender os estatutos do Senhor, entendendo assim como a palavra aqui vai nos ensinar nesta manhã, 2 Coríntios, capítulo 5, no verso 21, que aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Irmãos, fiz questão de falar sobre o versículo primeiro, para depois pontuar duas ou três situações, na verdade três. Uma relatando sobre um amigo que ontem foi para a glória, outra sobre o aniversário da minha tia Vina e outra sobre alguns pontos aqui dentro do devocional. Primeiro eu vou nos pontos aqui dentro do devocional, gostaria de me reparar com vocês, apesar de que isso são coisas tão naturais, que essa semana, em alguns momentos, eu expressei de forma errada algumas palavras. Uma hora eu fui falar seja e disse seja. Seja não existe na língua portuguesa. Por mais que existe uma visão de entender que qualquer dialeto, qualquer palavra, de uma forma regional, ela é cabível ao português. Mas eu estou aqui para aprender, para aprofundar, em graça e em conhecimento das Escrituras, mas não tem problema, e eu devo aprender também o português. E quando eu fui falar também do nosso hardware da mente, que é o computador, que é a parte palpável, eu em 2 ou 3 devocionais anteriores, eu disse poupável. Então, só esse ponto do português, que vocês tenham misericórdia comigo e que possamos juntos crescer em conhecimento. Segundo ponto é para a gente ter uma reflexão sobre a vida, assim como eu falei ontem, que eu descobri sobre uma pessoa mais jovem que eu ainda, que está muito doente, que eu descobri, uma pessoa que eu não a vejo há muitos anos, mas eu descobri anteontem estando em uma igreja. E ontem, infelizmente, na nossa igreja perdemos, de certa forma, perdemos na convivência humana aqui na Terra o nosso sonoplasta, o nome dele era Robério, e é ainda que ele vai ficar na nossa saudade, na história. E eu faço uma reflexão sobre esse homem, e ontem eu mencionei e gostaria de dizer por aqui. Dá vontade de olhar numa tela como essa, ou em um espelho, e estar na presença de muitos, expressando a muitos que um pedaço de carne melhor do que eu e melhor do que muitos de vocês, aos 47 anos, vai estar ali apodrecendo em um caixão, em um cemitério. Porque essa pessoa era bem diferente. Eu sei que a maioria das vezes as pessoas falam, quando a pessoa morre, todo mundo fala bem. Mas eu estou sendo sincero, que é uma pessoa que assim, eu não tive muito contato, mas eu nunca presenciei um fato com ele, uma condição com ele, que ele estivesse fora de si, que ele expressasse uma palavra com maldade e que não visse ali nele humildade. Então, faz parte da vida, que o Senhor o tenha na glória e que a gente faça aqui o processo de ajuda, dando um abraço a essa família, assim como eu vou fazer na hora do culto fúnebre e também do sepultamento. Então são esses pontos. E o terceiro ponto, agora vamos celebrar a vida, por mais que celebramos aqui a vida eterna do nosso irmão Robério. Espero em Cristo, num futuro breve, estar com ele no paraíso e viver com todos os irmãos
lá no paraíso, porque lá não tem morte, não tem dor, não tem choro, não tem nada disso. E agora, celebrando a vida, minha tia Vina, minha tia mais nova por parte de mãe. Tia Vina, parabéns, que Deus abençoe a senhora grandemente. E o que eu deixo para a senhora em reflexão é justamente o verso chave aqui, que é para a senhora, assim, juntamente comigo, entendermos que somos pecadores, mas que fomos comprados por alto preço, com sangue derramado na cruz do Calvário por quem nunca pecou, mas ele comprou o meu e o pecado da senhora. E que juntos, não só a minha tia, que todos nós possamos compreender esse processo, entender essa graça que o Senhor nos buscou, nos resgatou, e ter uma forma de responsabilidade conosco mesmo para a gente reconciliar com este Deus que não teve pecado e comprou por alto preço o nosso pecado. Então, que regozijemos no Senhor nesse dia. O salmista, no Salmo 118, no verso 124, vai falar sobre isso, que o Senhor escolheu esse dia para a senhora, então que nos alegremos e nos regozijemos nele e celebramos juntos a vida da senhora, esse aniversário, e que mais esse ciclo, mais um dia, fecha ciclo, mais um ano, que a senhora possa avançar. Eu espero em Cristo que a senhora tenha um despertar para a palavra de Deus, para os processos de Deus na vida da senhora, para que a senhora também viva esta vida eterna que a palavra dele nos ensina. Porque a Bíblia diz que pela graça somos salvos mediante a fé. Isso não é dom nem meu, nem da senhora, nem dos irmãos que estão ouvindo. Isso vem de Deus, é dom de Deus. Então, para que o homem não se glorie, porque o homem não pode ter uma pequena possibilidade dele ter a sua autossuficiência, porque ele tende a cair no pecado do orgulho, da prepotência, da soberba. Então, é isso. Então, feliz aniversário para a senhora e vamos seguindo aqui com a palavra do Senhor, a palavra da verdade, de quem nunca pecou e comprou todos os pecados por alto preço. Então, aqui essa palavra está no contexto de 2 Coríntios, capítulo 5, entre o verso 18 e ela adentra o capítulo 6 e termina no verso 3. Vamos orar para que o Senhor fale conosco, melhor ainda, aprofundando para que vocês possam ter esse despertar e avançar espiritualmente. Glória. Pai eterno, em nome de Jesus, apresentamos ao Senhor o seu texto, a tua palavra. Nos ensine, assim como aqui está escrito, que somos dentre esses do ministério da reconciliação do povo pecador com Cristo que nunca pecou. Ô Senhor, nos ensine a levar adiante como ministro do teu evangelho, Senhor. Porque, como a palavra do Senhor diz, sobre a oportunidade e o tempo é oportuno para a gente levar adiante a tua palavra. Entendendo aqui, começando em nós, que as pessoas precisam ter o posicionamento e entender que as frustrações, que as aflições, que as tribulações deste mundo, elas não são para nos matar, e sim para trazer um peso de glória, para que possamos ser aprovados em cada situação dessa, para avançarmos em graça e em conhecimento. Para estarmos aqui nesse dia, assim como eu mencionei sobre a minha limitação humana no meu português, onde eu falho, onde eu falharei, mas também assim como eu expressei sobre um grande homem que
que partiu, que nos deixou tão cedo. E aproveito a oportunidade, assim como estamos fazendo desde ontem, que o Espírito Consolador esteja sobre aquela família, que elas possam ser confortadas no devido tempo, que possam passar o processo de luto em cada situação e que possa chegar o mais breve possível na quinta etapa do luto, que é a aceitação, para que possam colocar assim em sua mente, cada um ali, esposa, filhos, familiares, nós que aprendemos a amar este homem aqui na terra, para que a gente, de alguma forma, Senhor, a gente compreenda o processo e tenha a alegria de ter convivido com ele, mas entendendo que foi feita a vontade do Senhor. Ô Pai, em nome de Jesus, que também aniversariante minha tia Vina, pessoa tão querida, tão amada por todos nós, ela possa entender, assim como esse verso de hoje vai dizer que o seu filho não pecou e ele morreu com alto preço na cruz do Calvário, Senhor. Pelo meu pecado, pelo pecado de todos, Senhor. Ô Pai, em nome de Jesus, ela possa avançar nesse conhecimento, que o Senhor abra a mente dela, para que ela possa compreender tudo isso e que ela possa reconciliar com Cristo, para que, de alguma forma, a vida dela venha a ter esse peso de glória. Lógico, Senhor, que não é vida plena, não é vida mansa, porque a Bíblia não nos contempla com isso. Nós temos um manancial de águas vivas, que essa água é a Tua verdade, é a Tua palavra que nos ensina, inclusive, que a vida aqui não é fácil, mas que possamos ter alegria nas tribulações, ir nos gloriando, como está em Romanos 5, nas tribulações, para que as tribulações nos produzam perseverança, experiência, esperança. Ô Pai, que minha tia Vina se sinta abraçada por mim, mesmo à distância, 2.700 quilômetros de distância, e que ela receba não só o meu carinho, mas o carinho do Espírito Santo, por ela estar aqui nessa terra, e que ela possa receber a Tua presença. E que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. É dia de reflexões. Mas a palavra aqui está em um contexto, segunda carta aos Coríntios. Paulo aqui estava de alguma forma aliviando os coríntios, porque na primeira carta ele só estava ali exortando mesmo, chicoteando mediante as escrituras, para que eles criassem tino, porque esse povo estava tudo perdido, tinha tantas formas de pecados ali naquela época, e a palavra Paulo escreveu ali naquela época e também serve para nós hoje, que temos nossos pecados, as formas de evasão pecaminosa, multiforme de pecados, de coisas que entristece, que dilacera todo o corpo de uma pessoa e de muitos. Por isso que essa palavra de hoje faz referência aqui ao que não pecou, foi dilacerado, foi chicoteado pelo meu e o teu pecado, pelo pecado desse povo ali da cidade de Corinto, daquela região, e pelo povo aqui hoje no século 21. Mas o que precisamos compreender é que precisamos, assim como está em Hebreus 12, no verso 4, suar sangue contra o pecado, entender com a presença do Espírito Santo, sentir as dores, que ele foi um homem de dor e de dores, que ele foi chicoteado, que ele foi açoitado. Então aqui o que precisamos é entender que precisamos fazer essa reconciliação, saindo desses males, da nossa renovação da mente, parar de pensar que é o padrão do mundo que prevalece, é o poder, é a sua vaidade, é o seu orgulho, é a sua arrogância, é o seu dinheiro, é o seu poder. Não, é a humildade em espírito,
de entender que precisamos reconciliar com esse Deus. E eu vou sendo breve aqui, porque aqui desde o verso 20 vai dizer: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, eu aqui como evangelista, e muitos, como Paulo ali já estava dizendo e mandando a carta ali, a liderança ali de Coríntios, no caso de Corintos, e aqui na carta aos Coríntios. Então, é isso. Deus, o que Deus quer? Que a gente leve adiante. Assim como hoje, aniversariante minha tia Vina, eu estou expressando para ela: tia Vina, o Senhor me levantou como embaixador do nome de Cristo, como se Deus exortasse por meu intermédio. Então Deus está falando com a senhora nesse dia, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus, que faça tudo de forma com a aliança da palavra. Primeira coisa, meus irmãos, tem até um famoso que é amigo de um outro famoso que hoje eu tenho como amigo, e ele também. Ele disse que o famoso perguntou para ele: rapaz, eu quero dar testemunho sobre o evangelho. Ele foi e falou assim: calma, fulano, não vou falar o nome que todo mundo conhece. Calma. Primeira coisa, você já se batizou? Ele não. Então você não pode dar testemunho de Deus. Então é isso, meus irmãos. Tem a forma. Primeira coisa, reconhecer Jesus como o único suficiente Salvador. Posteriormente a isso, ter o batismo. Batismo das águas, se tornando o renovo, o nascimento, nascer de novo da água e do Espírito. Então, aquele que não conheceu o pecado, que vai te renovar, vai fazer você nascer de novo no Espírito. E ele fez o pecado por nós. Então, é a mesma coisa da gente matar o velho homem, a velha mulher, e nascer de novo com Cristo, que já pagou o alto preço pelo nosso pecado. E nós, na qualidade de cooperadores, Paulo aqui, eu, todos os pastores, todos os evangelistas, todos que ministram a palavra de Deus, todos que estão levando o evangelho do Senhor através do ID. Então nós, cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Então, para não ficar muito extenso, só quero trazer um paralelo aqui, que lá em Isaías, mais uma vez, 700 anos antes de, 680 anos antes de Cristo, e aqui Paulo já estava nesse ministério, já ali uns 20 anos, 30 anos depois, ou seja, nós estamos falando aqui quase média de 700, 710 anos antes desta passagem. Mas Isaías já disse em profecia, e eu já fecho esse raciocínio para esse dia, nessa quinta-feira, 16 de abril de 2026. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores. Ele não abriu a boca. Por juízo, o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Só quero fechar para que vocês entendam, e eu fui buscar, por isso que eu preciso estudar a palavra de Deus,
nessa parte B aqui do verso 9. Mas com o rico esteve na sua morte. Olha bem que por isso que eu aprendi a entender que a palavra de Deus não tem comparação, meus irmãos. Isso aqui estava dizendo que um rico, ele fez a parte digna da morte de um ser humano. Olha bem, Mateus 27, lá no verso 57 em diante. Olha bem, o que estava dizendo aqui há 600 e poucos anos atrás. Caindo a tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que era também discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que lhe fosse entregue. E José, tomando o corpo, envolveu num pano limpo de linho e o depositou no seu túmulo novo, que fizera abrir na rocha. Olha bem, que perfeição dessa palavra. Aqui Isaías profetizando que ia vir Jesus morrer pelo meu e o teu pecado. E um detalhe desse, ele ainda falar que designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte. E depois de muitos anos, mais uma vez, assim como essa palavra bate à porta e ela está aqui para cumprir na minha e na tua vida, ela cumpriu aqui um detalhe desse. Mas o que temos que entender é que ele comprou o meu e o teu pecado por alto preço e que precisamos reconciliar com este Deus. Esta é a proposta desse devocional, que daqui muitos possam começar a entender esse processo, ligar para mim em algum momento, ou ir diretamente a uma igreja bíblica que trabalha as formas corretas do ser humano se reconciliar com Deus e procurar uma igreja e falar assim: eu quero esse Deus que transformou a vida de Marcos, que tem um canal no YouTube, que tem um devocional que chegou até mim. Eu quero esse processo também na minha vida, que transformou a vida deste homem, e ele tem falado sobre isso. Reconheça Jesus como o único suficiente Salvador da sua vida e faça esse processo de nascimento, ou de renovo, ou de renascimento, nascer de novo da água e do Espírito, para você estar aliançado. E assim como eu mencionei sobre a morte física de um irmão de 47 anos ontem, que você possa ser como ele. Quando isso acontecer, todos nós ter ali a certeza que iremos encontrar com ele. E eu espero ter a certeza de encontrar com vocês na Nova Jerusalém, na vida eterna. Amém? Fiquem em paz. Deus abençoe a todos.